pouquinho sobre o que Deus preparou no meu coração. João, capítulo 10, a partir do primeiro versículo, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, a afirmou de novo e disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Feche teus olhos. Ó Pai, eu quero pedir nessa noite ao Senhor que esse ambiente seja tomado da Tua presença, Senhor. Nós cremos que esse momento é profético. Nós estamos aqui até agora entregando o nosso louvor ao Senhor. E nós demos o nosso melhor louvor, o nosso melhor aplauso, o nosso cântico, nossa dança. E agora nós queremos, ó Pai, que esse ambiente seja profético, que o céu se abra sobre essa igreja e que a Tua voz seja ouvida nesse lugar. Ó Pai, se dependesse, como foi ministrado aqui nessa hora, de um ambiente apenas proporcionado, nada aconteceria. Mas nosso coração já veio aqui pronto para poder receber a Tua palavra. Nós nos unimos como igreja aqui, para que esse ambiente, juntos, na unidade, na comunhão, proporcionasse um ambiente de manifestação do Teu Espírito. Que essa hora agora seja um tempo precioso, em que o Senhor fale a cada coração. Use, ó Pai, o momento da palavra, para que cada um ouça aquilo que o Senhor tem preparado, e que o Senhor ministre aos corações aqui, de maneira especial nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Quantos podem dizer glória a Deus pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Irmãos, tenho certeza que vocês foram muito abençoados lendo o livro de João e meditando no Evangelho de João. Ele é muito rico, tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa para a gente tirar. Eu gosto muito de usar ilustrações tiradas de coisa que eu gosto. Uma delas é comer, né? Dizem que crente não fuma, não bebe, mas gosta muito de comer, né? Eu gosto muito de comer também. E eu fico pensando, eu penso na Bíblia como um grande banquete, assim, como a comida, né, que a gente vai comer. E o livro de João é um banquete extraordinário, de comida seleta, de várias comidas gostosas, assim. Tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa maravilhosa. E o capítulo 10 de João, ele vem falar sobre algo maravilhoso, e eu queria que você guardasse seu coração, porque o tema principal dessa palavra é que o eu sou é o seu pastor. Ou o eu sou é o meu pastor, se você pudesse pensar nisso. O eu sou é o seu pastor, amém? Fala sobre pastor, fala sobre cuidado, fala sobre direção, fala sobre alimento, fala sobre nós sermos cuidados pelo bom pastor. Esse tempo que a gente vive, irmãos, é um tempo difícil. E a gente estava recebendo aqui uma ministração sobre o amor de Deus. Você acredita que Deus te ama? Amém? Mas tem muita gente que vive um tempo que não acredita no amor mais, que não vive o amor, está sem direção, está sem algo para lhe guiar, está sem amor próprio, ou tem um amor deturpado, porque o amor desse tempo, ele é um amor que às vezes está deturpado. Inclusive, uma história que eu ouvi um tempo atrás,
sobre esse amor deturpado, sobre essa falta de entendimento, de direção na vida, me faz pensar sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma mulher que resolveu casar com ela mesma. Ela decidiu casar com ela mesma. E isso tem um nome, sologamia. Então essa mulher sologâmica resolveu casar consigo própria. Porque o amor dela deturpado, a falta de direção, a falta de ser guiada por algo verdadeiro e legítimo, fez com que ela casasse com ela mesma. Então ela fez a cerimônia, casando-se com ela mesma, achou alguém tão maluco como ela que fez a cerimônia de casamento e casou ela lá, e eu te aceito, não sei o quê, papapá, e maravilha, tocou a vida. Só que o que achei mais estranho ainda é que então umas 2 semanas agora eu estava vendo a reportagem que ela resolveu separar dela mesma. Então ela está divorciando. Não bastasse ela se casar consigo mesma, ela já não consegue conviver com isso e resolveu se separar dela mesma. Enfim, esse é o mundo que a gente vive, o tempo que a gente vive, de falta de direção, de falta de entendimento sobre o que é amor verdadeiro, sobre falta de entendimento do que é cuidado. Mas eu quero agradecer a Deus que a gente está aqui no lugar certo. Você veio no lugar certo nessa noite, amém? Você veio na casa do Senhor, você veio no aprisco do Senhor. E estando aqui, a gente tem como ter uma direção certa, porque a direção certa não vem das diretrizes do mundo, não vem dos órgãos governamentais, não vem das práticas da sociedade, não vem da cultura que nós vivemos. A direção certa vem de Deus para a nossa vida. E o capítulo 10 de João fala muito sobre isso, fala sobre essa direção que a gente pode receber da parte de Deus, sobre esse cuidado que a gente pode receber da parte de Deus, sobre o Deus Todo-Poderoso que cuida, que é, na verdade, uma palavra que é recorrente no Evangelho de João. Se você ler o João todo, você vai perceber lá, Jesus é aquele que cuida, que alimenta, que protege. Ele é a água viva, Ele é o pão vivo, Ele é o caminho, Ele é aquele que ressuscita o morto, Ele é aquele que transforma uma festa que seria um fracasso numa festa que é uma grande festa, porque o vinho melhor vem no final. Ele é aquele que se propõe a cuidar, a ajudar, a estar do lado. Ele é aquele que não olha a diferença de pessoas, que está agregando pessoas para si. Ele é o Deus que cuida. Ele é, segundo João, o Logos, né? Que a gente traduz algumas palavras como o verbo, ou outras palavras como a palavra. Eu gosto muito da palavra, que seria a tradução melhor. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra que estava com Deus no início de tudo, que por ele foram formadas todas as coisas. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito, e essa palavra agora está ali, ministrando aos seus discípulos, e essa palavra que ele ministra aos seus discípulos, ela está ressoando hoje aqui. Hoje no Evangelho Quadrangular, aqui do Madame Machado, a palavra que está ecoando é a mesma palavra de Jesus para os seus discípulos, que é: eu cuido de você, eu te ajudo, eu sou aquele que estou disposto a te abençoar, eu sou aquele que está disposto a tomar pela tua mão para te dar uma direção. Você não precisa casar com você mesmo, você não precisa se separar de você mesma, você não precisa ir para o alto de uma montanha para achar paz no coração, né? Janeiro foi um mês estranho demais, né? E a gente tem história muito interessante agora do início de janeiro, que já passou tanta coisa no início de janeiro, né? Mas você deve ter visto aquela história da moça que subiu com o rapaz lá, e na hora de descer a moça deixou o rapaz para trás e foi embora, né? E o rapaz ficou lá no alto da montanha, se perdeu, ficou aí um tempo perdido. Então, é tempo disso, que uma amiga chama o rapaz para ir junto, daqui a pouco já não está mais, deixa para trás. É tempo difícil, mas nesse tempo difícil, Deus tem uma direção para você, amém? Você acredita nisso? Você crê nisso, que Deus tem uma direção para você? Capítulo de João fala sobre isso, e ele trata em 4 momentos, ele usa uma palavra que vai ser usada mais de 8 vezes no Evangelho de João, que é a palavra ego eimi. Essa palavra é do grego, eu falei aqui no primeiro culto, não quero usar o grego aqui para dizer que eu sei grego, porque eu não sei, né? Nem quero ficar, eu acho chato, o grego original diz isso, né? Inclusive, eu sou metodista, né? E metodista tem na sua teologia, na entranha da sua teologia, o arminianismo, né? E aí nossos irmãos presbiterianos, calvinistas, então a gente tem um embate muito ferrenho em relação a isso, né? E eles gostam muito de usar o grego no original, que essa palavra não significa bem isso que a gente olha no português, né? Não quero ser chato, mas essa palavra é importante, porque essa palavra ego em mim significa eu sou. Ego, eu.
e em mim sou. Então, ego, que a gente já costuma usar no cotidiano aí, é a palavra que significa eu. E em mim sou. Em mim, o verbo em mim é o verbo ser. Então, ego em mim, eu sou. Essa palavra, ela não está aqui à toa, ela não está aqui por acaso. Porque ela foi a mesma palavra que Deus disse para Moisés, quando Moisés diz assim para Deus: Deus, eu vou lá, você está mandando eu ir libertar o povo, mas eu preciso dizer para o faraó quem que está me mandando, eu preciso saber qual é o nome de Deus, porque lá tem Osíris, lá tem Ra, lá tem Nefilis, lá tem vários deuses que ele serve. Eu preciso dizer que Deus está me enviando, qual o seu nome? E aí Deus não diz o nome, mas ele diz: diga que o eu sou te enviou. Então essa palavra eu sou, lá no hebraico traduzido para o grego, é ego em mim, eu sou. E aí João vai começar a usar no seu livro a palavra eu sou para vários momentos, porque João não só quer dizer que Jesus é Jesus encarnado, mas ele está querendo dizer que Jesus é o próprio Deus. Ou seja, aquele Deus que enviou Moisés é o mesmo Deus que encarnou e está agora entre os discípulos ensinando para eles. Aquele mesmo Deus que libertou o povo de Israel lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho, fez todos os milagres, passou por todo o período do reinado, foi o grande rei de Davi, era o grande rei de Israel. Ele agora estava ali encarnado, era o próprio Jesus. Ele não era apenas mais um, ele era o eu sou. E aí ele vai dizer e usar várias vezes essa expressão: eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que Deus do céu, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E nessa noite tem uma palavra liberada do céu para a tua vida. O eu sou é o teu pastor e ele está presente aqui. O eu sou é o teu pastor e ele está aqui para te dar direção, para te dar norte, para guiar teus passos, para fazer você se sentir cuidado. Nesse mundo difícil, talvez a solidão às vezes bate a sua porta. Às vezes em algum momento você pensa: será que eu estou sozinho? Será que nessa jornada tem alguém do meu lado? Será que eu posso seguir nesse caminho que eu vou? Mas esse Deus que nós servimos, Ele é o pastor. Ele dá direção, Ele tem uma voz que direciona a sua vida. Ele te guia, Ele te leva para um caminho que Ele deseja para você. E Ele está nessa noite para dizer: eu estou aqui para te abençoar, para te guiar, para estar contigo, para ser o Deus que está do teu lado. O eu sou todo-poderoso é o Emanuel, é o Deus que está presente no meio de nós. Você acredita que Ele está presente aqui? Só quem acredita dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Rapaz, eu ouvi um glória a Deus vindo desse lado aqui, que acredita mesmo. O negócio tá bom. Jesus presente entre nós é o pastor. E ele começa o capítulo 10 dizendo exatamente isso, fazendo uma comparação. Porque seria muito legal, irmãos, se todas as coisas fossem só coisas boas. Mas, na verdade, sempre tem alguém para tentar atrapalhar os negócios. Sempre tem alguém para tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria. Deus sempre quer nos dar a bênção, mas tem sempre alguém que quer atrapalhar essa bênção de Deus para a gente, que quer atrapalhar a direção de Deus para a gente, que quer atrapalhar aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E aí Jesus começa o versículo 1 dizendo que, na verdade, não tem só um pastor bondoso que cuida, mas que existem também salteadores, ladrões. Tem ladrão e salteador. E ele diz: aquele que entra pela porta é pastor, mas aquele que foge, vai para o outro lugar, sai rodando no aprisco, entra por outra parte, entra pela janela, entra pelos fundos, entra por debaixo da cerca, esse é ladrão e salteador. E ele começa a fazer uma relação de ladrão e salteador, primeiro falando a respeito dos fariseus, porque no capítulo 9, irmãos, a gente leu lá também o capítulo 9, ele fala sobre o milagre de curar um cego de nascença. Ele fala que aquele cego de nascença está sendo curado para a glória de Deus, que Deus tem um projeto na vida daquele cego. Havia um questionamento se aquele cego tinha pecado porque ele nasceu assim cego. Havia uma lei retributiva que quem fazia o bem tinha o bem, quem fazia o mal tinha o mal. Mas aquele homem nasceu cego, que mal ele fez na barriga da mãe dele? Será que o fetozinho lá fez alguma coisa errada? Mas se ele não fez mal, então foi a mãe que fez, foi o pai que fez, então a culpa veio sobre a criança? Jesus disse: não é nada disso, nem pai pecou, nem ele pecou, mas ele está aqui para se manifestar nele a glória de Deus. Jesus ora, ele é curado, é uma bênção. Mas quando a cura acontece, o que a gente faz quando alguém é curado, irmãos? O que a gente faz? A gente dá glória a Deus, a gente salta de alegria, não é verdade? Semana passada, retrasada, né? Não, final foi início agora desse mês mesmo, né? Segundo domingo agora do mês eu ainda estava lá em Jardim Esperança, e foi ministrar um rapaz lá, e ele ministra sobre cura, né?
E tem um menino lá da igreja, 14 anos, mas cheio de problema na coluna, bico de papagaio, um monte de problema. E quando ele fechou a mão dele aqui assim, a mão dele não fechava, a mão dele fechava assim, né? Então, um dedo dele era para trás e outro para frente. E o pastor Renato foi ministrar e orou, e a mão dele chegou para frente, assim, a gente foi vendo a mão dele chegando, chegou no lugar, né? O que a gente fez? Glória a Deus, aleluia! E eu até falei, se esse menino nunca pega o púlpito da minha igreja é pesadão, né? Alguém pegar o púlpito, ele não posso, pastor, tem problema na coluna. Eu falei, a glória é mais um para pegar o púlpito da igreja, glória a Deus, né? Meu diácono lá que eu não posso botar na escala foi lá também, saiu de curado, já posso botar na escala. Eu falei para ele, bota na escala aí, porque nunca pode vir que tem problema na coluna, já foi curado. De dar glória a Deus. Mas os fariseus não davam glória a Deus. O que os fariseus faziam? Mas quem curou? Mas por que curou? Por que curou nesse dia? Por que foi assim? Como é que ele fez? Mas por que ele mandou? Cheio de questionamentos. E o final do evangelho, do capítulo 9, Jesus fala assim, vocês na verdade estão cegos, esse cego está enxergando, mas vocês estão enxergando, mas vocês não veem, porque vocês não conseguem enxergar espiritualmente. Então eles começam a questionar, e Jesus começa o capítulo 10 dizendo, olha, tem um bom pastor, mas tem salteador, tem ladrão, tem gente que não vem para abençoar, tem gente que vem para atrasar o negócio, para complicar tudo, tem gente que vem para fazer as coisas irem por água abaixo. Eu me lembro de Isaac, né, que estava cavando poços e vinha gente para entulhar o poço dele. Então não tinham capacidade de abrir poços, não tinham capacidade de furar poços, mas quando achava alguém que fazia isso, ia lá e entulhava. E talvez na tua vida aconteça isso, né? Às vezes alguma coisa começa a abrir para você, vem alguém fala uma palavra negativa, vem alguém que joga para trás, vem alguém que diz não vai para frente não. Às vezes na tua vida você ouve, às vezes até uma voz que você não sabe de onde vem, que voz é essa? Que não vai dar certo, que é a voz do diabo, do tentador tentando te paralisar, te fazer não entender o projeto de Deus para a tua vida. E aí Jesus começa a dizer, tem salteadores, ladrões, que não entram pela porta, porque pela porta entra aquele que é pastor de ovelhas. Pastor entra sempre pela porta, pastor de ovelhas entra na porta e não por lugares escusos. E aqui eu queria abrir um parênteses, irmãos, para falar e para prosseguir dizendo que quando eu estou falando de pastor aqui, nesse texto especificamente, capítulo 10, eu estou falando sobre pastor, eu estou falando sobre Jesus, que é o nosso pastor, amém, irmãos? Jesus que é o nosso pastor. Apesar de você ter o pastor João aí, pastor Rodrigo está aqui, pastor Ricardo, pastora Sandra, nós pastores aqui somos apenas cãos pastores, irmãos, cãos pastores. Porque como é que funciona o negócio lá em um lugar onde tem rebanho de pastor? Você tem um pastor que cuida das ovelhas, tá? E você tem o quê? Os cães pastores, que são colocados lá, para que finalidade? Não sei se você já viu, tem um filme antigo, eu nem lembro o nome desse filme, acho que era Baby Porquinho, quem é bem antigo deve lembrar desse filme, que era a história de um porquinho, e aí você tinha os cães que eram treinados para botar os porquinhos dentro de um círculozinho. Então o cãozinho vinha latindo, o porquinho, as ovelhinhas iam entrando no círculo e ficavam dentro daquele círculo. Quem ficasse todas as ovelhinhas dentro do círculo ganhava um prêmio, aquele porquinho ganhava um prêmio, e aí o Baby ganhou lá um prêmio porque ele conversava com as ovelhas, porque ele tinha um diálogo com as ovelhas e tal. Ele virou, na verdade, um cão pastor, o porquinho, né? Nós pastores somos esses aí que vão dando palavra, orientando, vai para cá, não vai para lá, mas nós cuidamos, na verdade, de ovelhas que não são nossas. As ovelhas daqui do Evangelho Quadrangular do Madame Machado não são do pastor João, elas são do sumo pastor Jesus Cristo, amém, irmão? E esse pastor Jesus Cristo botou o pastor João aqui para trabalhar para ele, e ele vai ter que dar conta dessas ovelhas para ele fazendo o trabalho dele aqui. Mas quando eu estou falando nesse texto aqui, eu não estou falando do pastor da igreja, estou falando do sumo pastor Jesus Cristo, amém? Então esse sumo pastor, que é Jesus, ele cuida, ele tem um adversário que fica por aí, e aqui eu não estou falando do diabo, eu estou falando aqui de pessoas que entram pela janela, que fazem tarefas para poder tentar ludibriar as pessoas. E tem uma porta de entrada hoje, irmãos, que ela é muito grande, ela é enorme, que está na tua mão aí, que está no teu bolso aí, que é o teu celular. Quantas pessoas têm celular aí? Todo mundo tem celular, não é isso? Tenho certeza absoluta que se você esquecer a tua Bíblia na igreja, você chegar na sua casa e falar assim, caramba, esqueci minha Bíblia. Qual o próximo culto aqui? Quinta-feira? É quarta-feira? Quarta-feira eu pego minha Bíblia lá. Mas se tu chegar em casa e falar assim, esqueci meu celular, o que você faz na hora? Tenho que buscar. Liga, pastor João, você está na igreja ainda, esqueci meu celular, não é isso? E aí a gente tem um celular na mão, e aí nesse celular, irmãos, tem um monte de salteadores e ladrões, dando palavras que não são de Deus, palavras que não têm direção,
palavras que levam para várias direções, mas que não é a direção de Deus. Mas Jesus está dizendo para você, larga desses salteadores de lado, porque o sumo pastor Jesus Cristo está presente aqui, e Ele tem uma palavra de direção para você. A palavra dele direciona, a palavra dele é vida, a palavra dele guia, a palavra dele é verdadeira, e Ele tem palavra de direção para a tua vida. Amém, irmãos? Existem salteadores. E aí Jesus diz, olha, existem salteadores que não entram pela porta. Só que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Verso 3 diz assim, irmãos, para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Esse quem? O pastor. Ele chama pelo nome. Olha só, ele chama pelo nome. O pastor te chama pelo teu nome. Ele sabe o teu nome, ele sabe o teu endereço, ele sabe a tua história. Ele sabe quem você é. Sabe que o falso profeta, a gente vai chegar lá, mas quem não é pastor, ele usa o genérico, sabe? Tem alguém aqui nessa noite que essa noite passada não dormiu muito bem. Tem alguém aqui que está passando dificuldade financeira. Irmãos, isso não é palavra profética. Se eu falar assim, tem alguém que está passando dificuldade financeira, eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. Tem alguém aqui que já brigou com o marido esse ano, pelo amor de Deus. São palavras genéricas. Deus te chama pelo teu nome. Tem um videozinho da internet, a garotada deve ter visto aí, o cara foi chamar alguém. Aqui, teu nome é Mateus, né? Não. Então você conhece algum Mateus? Não. Então Mateus, capítulo 5, verso 5 diz... Cara, ou seja, o cara é imparável, né? Imparável. Não tem nada específico. Quando o cara que chamou não chama Mateus, ele foi para algum lugar lá, Mateus, sei lá. Ou talvez alguém já tenha visto aí alguém, tem um profeta famoso aí, adolescentezinho aí, não vou falar o nome dele não, para não ficar ruim para mim. Tá gravando ali, eu acho? Tá bom, tá gravando, o pessoal tá me vendo, pode ser processado por você, né? Então não vou falar não. Mas ele tem um cara aqui chamado não sei o quê, né? Tem alguém aqui chamado, tem alguém aqui nessa igreja chamado João. João, Deus está vendo o que você fez essa semana, João. Cara, não é assim. Deus conhece a tua história. Deus te chama pelo teu nome. Deus sabe o teu endereço, Deus sabe a tua casa, Deus sabe o que você está passando de noite no teu travesseiro quando você ora, Deus sabe do teu choro, Deus sabe dos teus risos, Deus sabe quando você pensou em parar, Deus sabe que antes de ir para cá hoje, o que você pensou, talvez você teve um desafio para chegar aqui, Deus conhece tudo isso, porque Ele chama pelo nome, o pastor chama pelo nome, Ele conhece, você não é qualquer um para Ele, você sabe... Ele sabe da tua história. Irmãos, uma das coisas mais terríveis no ministério pastoral, não sei se o pastor João é assim, para mim é fazer ofício fúnebre, irmãos. É terrível. É muito chato. E eu fui uma vez no ofício fúnebre, e tinha lá um padre fazendo ofício fúnebre. E aí eu cheguei para a família, eu conhecia a família, a pessoa não era cristão, e o padre foi fazer ofício fúnebre. E ele chegou correndo e falou assim, e como é que é o nome dele aí? Aí a pessoa botou lá o nome, ele botou o nome lá e fez a cerimônia com o nome dele lá, não sabia de nada. Eu não era pastor da pessoa, mas a pessoa era parente de uma ovelha minha. E eu sabia a história toda daquela pessoa, o que tinha acontecido, por que tinha morrido. Mas ele chegou lá correndo e tal, porque não sabia aquilo tudo. E às vezes já tive momentos de passar a cerimônia fúnebre, um rapaz que eu fiz a cerimônia, que ele era um jovem militar da Marinha, 23 anos, se matou, problema com droga. E quando eu estava fazendo a cerimônia, o pessoal da Marinha chegou, o oficial, o capelão da Marinha, e o capelão também era um padre. E aí, o capelão chegou aí, falei, beleza, passei a cerimônia para ele fazer. Aí ele pegou o livrinho lá e começou a ler, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Esse nosso irmão está sendo levado por Jesus pelo vale da sombra da morte, as mansões celestiais e tal. E eu olhei e falei assim, eu acho que ele não sabe o que aconteceu com o rapaz. E aí, enfim, acabou a cerimônia, fui conversar com ele, uma pessoa muito amigável, amistosa, Padre Clóvis, um potiguar, né? E ele, conversando comigo, disse, poxa, cara, eu não costumo fazer cerimônia de quem? A família evangélica não, mas o pastor da Assembleia de Deus não pôde, que está de férias, eu vim. E começou a falar, não, que bom que você veio e tal, não sei o que lá. E aí o oficial falou assim, mas de que ele morreu? Que a gente não sabe até agora. De que ele morreu? A gente veio aqui. Eu falei, vocês não sabem? Ele falou, não. Ele falei, se matou.
pegou uma corda, botou no pescoço e matou. E aí o padre regalou um olhão. Eu fiz a cerimônia errada, né? Não era essa cerimônia, era outra. Porque não conhece muito, sabe? E a gente lida às vezes com gente que não conhece a gente. E que dão palavras pra gente, às vezes a gente quer ouvir palavras de gente que nem conhece a gente direito. Mas essa noite Deus, Jesus, o sumo pastor, é aquele que te chama pelo teu nome. Ele conhece a tua história. Ele sabe quem você é e Ele te chama pelo teu nome. Só que mais que isso, quem é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Existem muitas vozes, mas a voz do pastor você conhece, a voz de Jesus você conhece. Sabe, às vezes a gente erra, não é porque a gente não ouve a voz do pastor, é porque às vezes a voz do pastor manda a gente fazer algo que a gente não quer fazer. Sabe, a carne puxa para um lado, ou as pessoas puxam para o outro. Não, não vou não. Aí o pastor fala, vai por aqui. Não, melhor não. Irmãos, eu fico pensando, assim, a misericórdia de Deus é muito grande com a gente. Eu fico pensando comigo, irmãos, comigo. O trabalho que Deus tem comigo é muito grande, irmãos, é muito grande. Eu fico pensando, se eu fosse pastorear a mim mesmo, se eu fosse o Deus do Ricardo, eu já teria dado um salabanco, já teria jogado fogo, consumido já. Isso aqui não presta não, já joga fora. É muito complicado. E para mim, pior ainda, irmãos, quando eu faço um aconselhamento, e eu acho muito engraçado isso, às vezes eu vou aconselhar alguém e eu falo, olha, a direção é essa, você tem que tomar essa decisão, tá bom? A pessoa, tá bom. Sabe aquele tá bom que não tá bom? E ela vai e faz completamente diferente. Depois ela fala assim, pastor, bem que o senhor me avisou, né? Eu fiz assim, deu errado. Eu falei, claro. Eu já pensei, irmãos, em fazer aconselhamento reverso, de falar uma coisa errada para a pessoa fazer, para ela fazer a coisa certa, e eu não gostar certo no final. Porque eu falei, não é possível que eu falo para fazer, e faz completamente diferente. Mas a gente sabe a voz do pastor, a gente sabe e ouve a voz do pastor. E ele tem uma voz de direção para você. Vá por esse caminho, não vá por aquele. Aquele caminho está muito largo, aquela porta está muito larga, vai por esse caminho, é estreito, a porta é muito estreitinha, é difícil, vai ter espinho, vai ter que pegar a cruz, vai ter que negar a si mesmo, mas é a palavra de Jesus para você, é a direção dele. O pastor, ele dá a direção, ele chama pelo nome, ele guia, e as ovelhas escutam a voz desse pastor. Mas olha só, irmãos, que interessante, mais do que isso, esse pastor não só dá uma voz para a ovelha, mas ele vai na frente da ovelha, olha só. Depois de fazer sair todas, verso 4, depois que todas saem, ele vai adiante delas e elas seguem porque reconhecem a sua voz. Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes a gente quer ir correndo na frente e deixar Jesus lá atrás, correndo atrás da gente. Tem um versículo que diz assim, as bênçãos seguirão aqueles que creem. É verdade, as bênçãos seguem. Mas não é Jesus que segue, é as bênçãos. Jesus tem que ir na frente e você tem que ir atrás. Tem uma música antiga, bem pentecostal, Deus vai na frente, abrindo o caminho, não tem? Mas é isso aí, Deus vai na frente, a gente tem que ir atrás, seguir Ele. Porque a ovelha vai atrás do seu pastor, é guiada pelo seu pastor, pela voz do seu pastor Jesus. Só que o verso 5 diz, irmãos, que ovelhas não ouvem estranhos, porque elas conhecem a voz do pastor. Verso 5 diz, de modo nenhum, essas ovelhas seguem um estranho. E aí tem uma palavra difícil para dar, que é uma verdade, mas é verdade, é uma verdade difícil de se dizer. Que tem gente que segue estranho porque ainda não é ovelha. Porque ovelha sabe a voz do seu pastor. E aí ouve a voz de estranhos. E quando a gente está falando de estranhos aqui, irmãos, mais uma vez eu vou dizer, vai chegar a parte que a gente vai chegar lá no diabo, tá? Vamos chegar rapidinho lá nele. Mas às vezes a gente bota toda a culpa no diabo. E esses estranhos não são o diabo. Esses estranhos são aqueles que estão aí com outras vozes. Com outras vozes, sabe? E aí, às vezes, a gente acha que o mal vem transvestido com algo bem terrível, igual filmes de terror, chifre, aquela coisa bizarra, aquela máscara da Sexta-feira 13, ou aquela máscara do Pânico, sei lá. E a gente acha que o mal vai vir transvestido assim. Às vezes o mal, ele é sutil. Irmãos, foi feita uma pesquisa de pessoas que são caloteiras, que passam a pernada nos outros, né? E foi descoberto o seguinte, uma das características desse pessoal caloteiro, que passa a pernada nos outros, são pessoas agradáveis, são pessoas legais, são pessoas amigas. Porque ninguém leva calote de alguém que chega aqui todo ruim, falando besteira, xingando.
Você deposita na conta de alguém que fala... Às vezes tem uns até conseguem, mas já passou aquela fase da gente atender telefonema, né? Papai, sou eu, tô aqui preso. Já passou essa fase, irmão? A gente já tá... Papai, eu tô aqui. Tá. Agora já virou meme, já virou brincadeira. Agora a gente até evangeliza esse pessoal. Agora a gente fala, não, quem é? A gente fica brincando com ele, não é isso? Mas é aquela pessoa que chega para você e faz amizade, e está com você ali, é amigo, é companheiro, daqui a pouco fala assim, não, vou lhe pagar a tua conta, deixa que eu levo. Aí você paga a conta lá. Tem coisas que Deus faz a gente para envergonhar. Tem testemunhos que eu conto que a Sandra não gosta muito, porque fala de situações do passado. Mas esse, eu vi na minha memória agora, e creio que é o Espírito que me trouxe a memória para compartilhar com você, para você não cair, para a juventude não cair, para a galera não cair. Mas eu tive algumas dificuldades, entre elas, Deus me livrou de muitos males. Uma namorada, por exemplo, que eu tive, agora vocês entenderam porque a Sandra não gosta, foi um mal que eu tive, né? Mas ela era pródiga, ou seja, gastava muito dinheiro. E de maneira sutil. E ela gastou o dinheiro da mãe dela, por exemplo. Uma das coisas que ela fez foi gastar o dinheiro da mãe dela. 6 meses que a mãe dela pagou de um curso para ela, ela gastou dinheiro todo com um monte de coisas, camisa, roupa, um monte de coisa, e a mãe pagava o curso e ela não pagava o curso. E o pior dessa história toda, irmãos, e aí está a minha vergonha, né, que Deus faz isso para envergonhar a gente, é que eu levava ela na porta do hospital, na época da Casa Providência. Quem lembra da Casa Providência aí? Ainda existe Casa Providência aqui em Petrópolis? Tem esse negócio? Eu levava ela na porta, ela entrava, eu dava tchau para ela, eu ia trabalhar, depois ela saía e ia passear e gastar o dinheiro, que negócio todo. E ela fazia isso. Um belo dia a mãe dela botou ela para fora de casa, eu consegui uma prima que ia para ajudar ela, foi morar na casa dessa minha prima, e ela é muito legal, da igreja, maneira, aquele negócio todo. A minha prima pediu para ela pagar uma conta, ela foi pagar a conta, o que aconteceu? Não pagou a conta. Gastou o dinheiro todo, usou tudo. Porque é assim que acontece. Aqueles que estão próximos, aqueles que talvez se fazem de amigos às vezes, eles vão dizer vozes que não são a voz de Deus. Mas Deus diz para a gente, Ele tem uma voz de direção. E essa voz de direção leva para um caminho que Ele tem para nós, reservado para a gente. Ele é essa voz de direção. O pastor guia, o pastor direciona. E quem é ovelha não ouve estranhos. Quem é ovelha segue a voz do pastor. E aí no verso de número 8, ou 7, melhor dizendo, Jesus faz a primeira afirmação, ele diz assim, eu sou, ego em mim, lembra o eu sou lá do passado? Ego em mim, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Interessante, irmãos, que a gente pensa no aprisco às vezes como um lugar aberto, uma cerquinha branquinha e as ovelhinhas lá dentro. Na verdade, o aprisco muitas vezes era uma caverna, era um lugar de esconderijo. E aí você botava as ovelhas para dentro e tinha uma porta às vezes mínima. E aí nessa porta, geralmente, em alguns momentos, o pastor ficava ali para evitar que algum animal entrasse, para que as ovelhas fugissem. As ovelhas são animais dependentes e elas às vezes poderiam fugir, então ele ficava ali, às vezes ele mesmo era essa porta. Jesus está dizendo agora que no aprisco do céu, ele é a porta, e que não existe outra porta, só tem uma porta, quem quiser entrar tem que passar por ele, tem que passar por Jesus. Isso demonstra a centralidade da mensagem de Jesus, e João falou aqui, esse mês foi Jesus, 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 mais uma vez, Jesus, ele é o centro da mensagem, ele é a porta de entrada, não há outra possibilidade, não há outro caminho. Não adianta ser bonzinho, não tem como fazer um trabalho lá na esquina, não tem como matar um animalzinho, não tem como ficar horas e horas no monte orando. Só existe um caminho, só existe uma porta, e essa porta tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Ele é a porta. Só por Ele que nós podemos entrar, só por Ele que nós podemos ir. E alguns aqui já entraram por essa porta desse aprisco. Quem entrou nessa porta desse aprisco aqui? Glória a Deus. Que nós entramos na porta desse aprisco, mas talvez você veio aqui nessa noite, e se você ainda não entrou, essa porta está disponível para que você entre. Ainda tem vaga no aprisco para que você entre nessa noite. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não entrou na porta chamada Jesus, há a possibilidade de você entrar nessa noite por essa porta. Jesus, ele é a porta. E aí ele diz assim, irmãos, olha, alguns que vieram antes de mim eram falsos mestres, falsos profetas, verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aqui ele está explicando, porque versículo de número 6, Jesus fala e eles não entendem, Jesus então começa a explicar mais detalhadamente.
que é uma outra coisa interessante. Jesus falava em parábolas, às vezes para eles entenderem melhor, mas às vezes era para que ninguém entendesse. Às vezes ele usava uma parábola que ninguém entendia nada. Aqui ele está usando a palavra, eu não entendi, mas vou explicar para vocês. Olha, sabe quem são os ladrões salteadores? Eles são aqueles que vieram antes de mim, falsos profetas. Só que eles vieram antes de mim e eles vão vir depois de mim. Sabe quem são ladrões salteadores? Falsos profetas. Será que existe falso profeta nessa geração? Tem. Tem um monte, irmãos. Tem vários. Volto dizendo, o celular se abre aí, tem um montão. Tem um montão dizendo coisas que não tem nem como a gente poder dizer que é bíblico, que é uma fugidinha da Bíblia. Não tem como. Às vezes de um evangelho que o homem é o centro, né? O homem é o centro. O homem é o centro, Deus está ao nosso serviço. Às vezes um evangelho de Deus é o dono do supermercado, a gente vai no supermercado para pedir alguma coisa para ele e pede, né? Mas na verdade, um monte de falsos profetas, como na época de Jesus, e outros dizendo até ser o próprio Jesus. Eu falei no primeiro culto, o Henry Christie, né? Aquele cara, ó, o pai. E aí o cara se diz ser o próprio Jesus. Esses dias mandaram um vídeo para mim, o cara dizendo que ele era o Elias. Eu sou o Elias dessa geração. Você não está vendo, você não está sentindo a unção aqui, e o pessoal olhando para a cara dele, né? E está cheio de gente por aí, de eis que te digo, de palavra genérica, de coisa que não tem palavra de Deus. E quando Deus fala é específico demais, irmãos, é específico demais. Eu tenho um amigo, Paulinho, ele falou que uma vez ele foi mandado embora e trabalhava de motorista no Itapemirim, na empresa Itapemirim, não sei quem conhece a empresa Itapemirim de ônibus, e ele foi mandado embora. E ele pegou um dinheiro bom, e ele falou assim, pô, vou investir nisso, alguma coisa, e o irmão dele era taxista, e o irmão dele falou assim, vem, compra um carro aí, vamos trabalhar na praça comigo, lá em Correios. E ele disse, não quero trabalhar de taxista não, eu vou comprar uma Kombi. E comprou a Kombi para fazer frete, mas aí passou um mês, 2 meses e nada, muito fraco de frete, e ele falou assim, não vai dar certo não, vou vender minha Kombi, e vou comprar um carro, e vou pro táxi mesmo, né? E ele falou assim, e ele contando para mim, falou assim, Ricardo, e aí eu fui lá no culto, e quando eu cheguei no culto, o pastor falou assim, irmãos, tem um rapaz aqui que tem uma Kombi branca. Ele falou assim, eu tenho. Aí falou, você tem uma Kombi branca? Ele, tenho, vem cá. Você tem uma Kombi branca? Tenho. E você colocou ela para vender. Naquele dia ele tinha colocado a Kombi para vender, irmãos, e o cara foi lá, olhou a Kombi e falou assim, vou comprar. Quanto você quer? Tanto. Isso aqui alguns anos atrás, não tinha essa história de Pix, vou pegar o dinheiro e vou trazer para você. Amanhã eu posso trazer essa hora? Pode, era uma quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, eu trago para você o dinheiro, tá bom. Ele foi no culto quarta-feira. O pastor falou assim, você tem a Kombi branca? Tenho. Pois é, você vendeu essa Kombi, não vendeu? Eu falei, vendi. Deus está dizendo para você desfazer a venda, porque você vai ganhar muito dinheiro com essa Kombi ainda. Aí ele ficou impressionado, falou, como é que esse cara sabe que eu tenho Kombi branca, que eu vendi? Não, é de Deus. Aí o cara foi no outro dia lá, levou dinheiro para ele e falou assim, não quero não, vou desfazer o negócio, vou ficar com a Kombi. O cara ficou revoltado, foi embora xingando ele. Aí ele falou assim, não, Deus falou. Passou a quinta-feira, passou a sexta-feira, passou o sábado, aí ele começou a duvidar da palavra. Cara, eu acho que eu fiz a besteira, aquele cara deve ter visto eu passando numa Kombi ali. De repente ele viu o anúncio da Kombi, de repente o cara lá conhecia ele, falou, ele quis jogar negócio jogar água no meu negócio. Rapaz, esse negócio não tá bom não. Aí começou a duvidar. Quando foi sábado à tarde, ele recebe uma ligação. Quando ele recebe a ligação, Paulinho, o cara falou com ele assim, Paulinho, tudo bem? Você ainda tem aquela Kombi? Ele falou, tenho, por quê? Paulinho, porque aqui, isso tem alguns anos, alguns irmãos então vão lembrar. Ele falou assim, aqui na Estrada da Saudade, a gente vai ter transporte agora alternativo, a prefeitura liberou. Na época eles botaram Kombi, depois tinha a van, né? E aí a gente está precisando de um cara com Kombi com o teu perfil. Tem como você vir para cá? Paulinho, tem, claro. Foi. Quando o Paulinho me contou isso, ele tinha 3 vans fazendo lá a Estrada da Saudade. Estava uma benção. Depois acabaram com as vans, e aí o Paulinho foi fazer outra coisa, mas naquela época, porque Deus foi específico e falou certamente para ele. E ele disse, Ricardo, ganhei muito dinheiro fazendo esse trabalho, porque Deus foi específico. Mas, irmãos, tem muito falso profeta. E às vezes tem gente que cai nessa conversa de falso profeta. Mas nessa noite nenhum de nós vai cair nessa conversa, porque nós somos ovelhas. Eu posso ouvir um amém aí? E ovelha ouve a voz do seu pastor, amém? Glória a Deus. Falsos profetas vieram, estão por aí, mas o bom pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha. E aí Jesus diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim vai achar pastagem. Olha só que coisa linda, verso 9.
Quem entrar por essa porta vai poder achar comida, alimento, vai ser alimentado, porque o falso profeta te leva, mas come a comida toda. O profeta verdadeiro chega na tua casa na hora do almoço e diz assim: tem comida aí? Você fala: tem. Assim, faz primeiro para mim, depois você come. Aí faz para você, você come, e depois a comida multiplica. O falso profeta chega na casa na hora do almoço e fala assim: tem comida aí? Tem. Então faz primeiro para mim, depois você come. Ele come e depois você fica com fome, porque a comida não vem. Porque é falsa profecia. Mas Jesus diz: quem entrar pela porta, por mim que sou a porta, achará pastagem. Eu quero dizer uma coisa para você. É tempo de muita gente dar muito alimento por aí, mas pastagem que nutre, só Jesus pode te dar. Só quem entra pela porta pode achar. Irmãos, a gente vive um tempo que muita gente gosta de fast food. Só que fast food enche o estômago, mas não nutre. Enche o estômago, mas não nutre. Tem um cara americano, esses americanos são meio malucos, ele ficou 30 dias, ele fez um documentário, 30 dias comendo só no fast food. Já viram isso? Ele ficou mal, problema de coração, hipertensão, aumentou a glicose, quase morreu. 30 dias só comendo fast food. Fast food enche o estômago, mas não nutre. Tem muita gente oferecendo fast food, tem gente que vai lá porque é gostoso, né? Aquela carne do hambúrguer, né? Aquela batata frita, aquela maionese, aquele negócio é gostoso, mas não nutre. Mas quem entra pela porta tem comida que nutre, tem pastagem, comida que nutre. Pode não ser muito agradável aos olhos, pode não ser lá muito saboroso, mas vai nutrir. E eu vou dar uma palavra para vocês aqui que eu dou na minha igreja, irmãos. Eu vou tomar liberdade aqui com o pastor João de dar a mesma palavra para os irmãos. Que o que alimenta você de verdade é o feijão com arroz que é feito todo dia nesse púlpito aqui, amém? É o feijão com arroz que nasce desse púlpito, dessa igreja, que vai alimentar você. Porque você vai para a internet, vai para outro lugar aí, vai para um congresso, vai para não sei que aonde, pega uma fast food, fala que comida boa, mas se você comer isso aí, no final do ano você está morto. O que te alimenta de verdade é feijão com arroz, que o teu pastor da tua igreja local vai te dar. É isso que vai te alimentar. Quem entra pela porta tem pastagem. E aí Jesus diz no versículo 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O ladrão tem uma missão: roubar, matar e destruir. Sabe quem é o ladrão? Geralmente a gente acha que é o diabo, né? A gente fala, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Alguns até mudam um versículo. O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Não que ele não venha para isso. O diabo também é terrível. Ele ainda vai aparecer aqui no texto. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho que ele vai aparecer daqui a pouco aqui no texto. Mas ainda não é ele. Quem é esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir? São esses salteadores e ladrões. São esses falsos profetas. É gente que vem dar palavra que não é direção de Deus para a tua vida. Mas você está na casa do Senhor, onde Deus te dá a palavra de direção. E aí Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, não importa o que o salteador quer fazer, o importante é que Jesus veio para te dar vida. Ele veio para te dar vida, mas não só te dar vida, vida abundante. E vida abundante é vida plena, vida cheia da graça e da presença de Deus. Não é vida endinheirada, rica, com carrão, com casa, mansão, não é isso. É vida com alegria no coração, alegria de saber que você tem algo precioso dentro de você, que não importa o lugar onde você esteja, você pode prosseguir. É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses. Ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Se o contexto não é, eu posso vencer tudo, não. O contexto é, eu sei passar dificuldade, eu sei ter fartura, eu sei comer feijão com arroz, eu sei comer uma lasanha, eu sei comer camarão, eu sei comer ovo, eu sei passar um momento bom e ruim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem Jesus no coração tem vida abundante, porque não importa o lugar onde ele está com a presença de Deus. Não importa a comida que ele come, ele está com a presença de Deus. Não importa o saldo bancário, ele tem a presença de Deus, e ele sabe que é esse Deus que vai suprir todas as suas necessidades.
Quem tem Jesus como bom pastor, ouve a voz do pastor dizendo: olha para as aves, olha para os lírios, eles não plantam, eles não fazem a sua própria roupa, mas Deus cuida. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua vida. Domingo à noite não fica dentro de casa chorando, vai lá para a igreja do Evangelho Quadrangular, vai buscar o Senhor, busca Ele, busca a sua justiça, e eu vou acrescentar todas as suas necessidades na sua vida. Eu vou fazer isso. O bom pastor dá vida abundante. Vida abundante. É por isso que a gente tem que sorrir feliz da vida. Quem é crente não pode viver choramingando. A luta vem. Situações difíceis vem. Às vezes a gente fica abalado, sim, mas creia no Jesus que é o teu pastor e que veio para te dar vida e abundância. E aí ele diz, verso 11: ego em mim, de novo o ego em mim, eu sou o bom pastor. O eu sou o todo-poderoso é o teu pastor. O Deus criador do universo é o teu pastor. Nós temos na nossa galáxia 2 bilhões ou 3 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Estima-se pelo estudo da ciência que nós tenhamos trilhões de galáxias no universo. Olha, irmão, isso é um negócio absurdo. Já pensou nisso? Era mais ou menos isso que Jesus diria, o Deus diria hoje para Abraão, né? Numa linguagem mais moderna. Ele disse mais simples: olha para as estrelas, pode contar? Não, assim será a tua descendência. Mas hoje ele diria: nós temos 2 bilhões de estrelas nessa galáxia, nós temos 3 trilhões de galáxias no universo. Quantas estrelas são? É muita coisa. E esse Deus que cuida de cada uma estrela. Tem um versículo da Bíblia que diz que Deus sabe o nome de cada uma das estrelas. Ele que cuida de cada uma das estrelas. Ele é o teu pastor que cuida de você. O Deus que segura o universo na sua mão é o mesmo Deus que está hoje falando contigo, que você está sentindo o teu coração aquecido. Talvez você se sinta como aqueles discípulos no caminho de Emaús: o meu coração arde, o meu coração está abrasado, aquecido. Há algo diferente que eu estou sentindo, que não é a voz do pastor Ricardo, mas é o Espírito do Senhor falando ao teu coração. Esse Deus que segura a galáxia nas suas mãos, Ele está hoje dizendo: eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor, eu cuido de você, eu te alimento, eu te direciono. Jesus diz: tem um mercenário. Mercenário, verso de número 12 e 13, ele só cuida por amor ao dinheiro. Quantos mercenários tem, irmãos? Só cuida por amor ao dinheiro. Só cuida pela curtida. Só cuida se tiver seguidor. Só cuida se ficar grande na mídia. Só cuida se for a igreja da Barra da Tijuca. Ou, não vou falar aqui de Petrópolis, senão vai ficar ruim, vai ficar chato, né? Mas a gente tem Barra da Tijuca aqui em Petrópolis também. Aquele chamado do cara: fui chamado para ser pastor numa igreja de 5.000 membros e tal. É esse chamado assim. O chamado de quanto que paga? Quanto que vai ganhar se for pastorear lá? Esse é o mercenário. Só que o mercenário, Jesus disse, quando vê o lobo vindo, ele foge. Porque ele não está preocupado com a ovelha, ele está preocupado com dinheiro. Quem está preocupado com dinheiro não consegue entender o valor.
eu vou repetir. Quem tem amor ao dinheiro não consegue dar valor para aquilo que ele cuida. Eu trabalhei, João sabe, na Serviplan, uma empresa que tem em Petrópolis, alguns devem conhecer a Serviplan. Trabalhei no departamento pessoal lá no RH. E é muito engraçado. Quem ama o dinheiro não valoriza de fato o trabalho que tem. Quem só vai pelo amor ao dinheiro, chega lá, eu estou precisando de um trabalho. Mas às vezes não precisa de um trabalho, precisa do dinheiro. E aí quando está com dinheiro, quanta gente lá chegou lá precisando de dinheiro, e a gente conseguiu uma vaga para trabalhar. 2, 3 meses depois a gente encontrou dormindo no posto de trabalho, né? Porque o importante era o dinheiro, não era o trabalho em si. Às vezes, no reino de Deus também tem gente assim, né? Tem gente que valoriza a grana, o dinheiro. Mas aí o lobo vem e aí foge. Bom pastor é como Davi, né? Não tinha valor nenhum, família rejeitava. Estava lá cuidando de ovelha. Cuidar de ovelha, Israel, inclusive, irmãos, não vou nem entrar nesse mérito, mas era um negócio que não era para gente da alta, era para quem era bem da ralézinha, sabe? E aí, Davi está cuidando das ovelhas lá do pai. As ovelhas do pai. Segundo os irmãos de Davi, quando Davi vai lá para lutar com Golias, os irmãos do pai ainda dizem assim, aquelas poucas ovelhas do pai. Ou seja, ainda eram pouquinhas ovelhas ainda. Não era muita coisa não, um rebanho pequeno. Mas aí vem um urso, o que Davi faz? Ele luta. Vem um leão, ele luta. Porque ele é pastor e ele está cuidando daquelas ovelhas. Ele diz, eu estou cuidando dessas ovelhas para o meu pai. Nenhum urso vai levar essa ovelha. Nenhum leão vai levar essa ovelha. Nenhum lobo vai levar essa ovelha. E aí surge a figura do lobo. Aqui chegou, irmão, é o diabo. Ele é o lobo. O diabo vem para devorar, para estraçalhar. Ele é o lobo. Mas Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós. Na cruz do Calvário ele se entregou por nós. A prova real está lá, a cruz é a prova. Nós temos aqui a cruz que simboliza exatamente isso. Ele morreu por amor a nós. E ele está dizendo, eu não fujo da batalha, eu não deixo o lobo te pegar. Eu sou o bom pastor que cuido de você. O eu sou é o teu pastor. O eu sou é o pastor que cuida da sua vida. E nessa noite guarde isso. Nesse tempo de muitas vozes, de muitos alimentos, de muitas direções falsas, o teu pastor é aquele que te alimenta com a comida que você deve comer. O teu pastor é aquele que direciona a sua vida. O seu pastor é aquele que dá uma voz de comando para guiar você por onde você estiver. E ele está aqui nessa noite mais uma vez direcionando a sua vida, para que você ouça a voz dele e para que você faça aquilo que ele deseja de você. Outras vozes podem ser mais fáceis e a voz do pastor pode ser mais difícil, mas no final é a melhor coisa. Eu contei aqui meu testemunho no primeiro culto, falando do meu chamado pastoral, e vou resumir ele aqui agora, mas resumidamente eu não queria ser pastor, mas Deus me conduziu para eu ser pastor. Eu queria um negócio mais, sim, power, tal. Se ser pregador desses que vão no congresso, ganham 10 mil por pregação, aquele negócio todo, né? Aquele cara que chega num carrão e tal. Eu queria ser assim, meu coração de juventude era esse. Deus me sacudiu e me deu um coração de pastor, de cuidar de gente. Então, quando eu estou aqui pregando para vocês nessa noite, eu tenho ciência e convicção disso, que eu não sou um pregador, sou um pastor que prega. Sou um pastor que, ou melhor, um cão pastor, porque o pastor é Jesus, então eu sou um cão pastor que cuida das ovelhas dele, pregando o feijão com arroz que ele me deu para fazer. Eu tento fazer um feijão com arroz bem temperado e gostoso para entregar para vocês. Mas eu não queria esse negócio não, e Deus me conduziu. Quando eu ouvi a voz dele me chamando, eu disse, eu vou. Eu não sei se da outra vez que eu estive aqui, eu contei o testemunho de você, João, do dia que você foi lá na igreja, no seminário de louvor, e você deu uma palavra que me direcionou. Eu vou terminar então com esse testemunho. Vou mudar o meu testemunho, vou acrescentar isso aqui agora. O pessoal do primeiro culto, coitado, não vai ficar, mas vem em casa depois essa parte. Irmãos, ouvir o chamado não é fácil. Eu estava ministrando lá na nossa igreja metodista wesleyana. A gente tem estágios para chegar ao ministério pastoral.
O último estágio antes de ser pastor é aspirante a pastor. Então, a gente é a fase de estágio. E na época que eu fiz o seminário, que eu dei meu currículo, eu entreguei lá, que eu fui aceito para ser aspirante a pastor, você podia ficar aspirante a vida toda. Você era eleito se você passasse 2 anos de estágio. Eu passei os 2 anos de estágio, fui eleito. Mas podia ficar uma vida toda para ser consagrado pastor. E eu estava numa congregação aqui em Petrópolis, no Alto Independência, né? Inclusive, minha rota era uma rota bem assim de traficante, irmãos, assim, porque eu saía do Alto Independência, levava um irmão na 24 de maio e ia para minha casa no bairro da Glória. Olha só. Rota, né? Fala sério, né? Não. Ainda bem que a polícia nunca me parou. Ainda bem não que se parasse não ia achar nada, mas enfim. Eu saía do Alto Independência, inclusive peguei um russo esses dias, lembrei do Alto Independência, aquele russo, né, aquela neblina, nevoeiro terrível. A 24 de maio, depois o bairro da Glória. E aí eu estava no Alto Independência, já estava lá 5 anos no Alto Independência, 8 anos já como aspirante. E aí, eu lembro que estava um culto, assim, abençoado, a igreja era quase mais ou menos do tamanho dessa aqui, assim, tinha umas 80 pessoas, assim, gente por lá de fora, meu cunhado foi lá, eu falei assim, Ricardo, cara, tira uma foto aí, manda pro SD, pro bispo, pro pessoal te consagrar, cara, a igreja está cheia, o trabalho tá bom. Eu falei, não, cara, não, deixa quieto e tal, não sei o que e tal. Mas aí começou a entrar aqui no meu coração, e tinha uma situação lá na igreja que era assim, naquela época, se você se voluntariasse para ir para o Nordeste, você era consagrado mais rápido, porque a gente tem dificuldade de obreiro no Nordeste. E a nossa região, a região missionária, era o Nordeste. Então, se você fala assim, eu quero ser pastor no Nordeste, você era consagrado rápido. E eu comecei a pensar, cara, se eu me voluntariar para ir para o Nordeste, cara, eu vou ser consagrado e tal. Eu comecei a pensar nessa hipótese, comecei a pensar nisso. Porque eu já estava meio que assim na porta de ser consagrado, mas não sei se vou ser consagrado ou não. E o concílio estava chegando, no final do ano estava chegando, 2012. E aí, irmãos, teve um seminário de louvor lá na igreja, o João foi lá, o pastor João foi lá pregar. E aí o pastor João falou assim, irmãos, e ele contou a experiência dele, ele estava numa situação lá na igreja do Quadrangular de Correias, e ele também tinha que ir para a convenção, e aí o pastor dele falou com ele, mas deixou para ele para lá e não falou mais nada. E aí, chegando à convenção, o pastor não falava mais nada para ele também, e ele falou assim, vou falar com o pastor, porque, poxa, para saber se eu vou ou não. E aí ele foi orar. Aí quando o pastor João foi orar, Deus falou assim para ele, não fala nada, João. Lembra disso, João? Não fala nada, porque se você falar, quando você estiver no ministério, a primeira luta que você tiver, o diabo vai dizer assim, foi você que pediu, e não foi eu que fiz. Deixa quieto. Na hora certa vai ser. Pastor João foi, passou a última semana, convenção era no sábado, sexta-feira, não sei se você já contou esse testemunho para a galera aqui, mas eu estou contando de novo. E se tiver alguma coisa errada, ele fala, não, é isso não. Fala, sexta-feira à noite tinha culto. O pastor João foi lá, tocou no louvor, amém. Saiu, falou, não vai ser agora mesmo não. O coração dele já estava em paz, já tinha colocado diante do Senhor. Quando ele está saindo, pastor, passa lá na tua casa amanhã, que hora vai te pegar? Pegar para quê, pastor? Para convenção, meu irmão. Tu não vai para convenção? Vou. Quando o pastor João contou isso lá, Deus falou comigo naquele dia, João. Falou assim, Ricardo, se você pedir para ir para o Nordeste, na primeira luta que você tiver lá, o diabo vai dizer para você, não foi você, não fui eu que te trouxe para cá, foi você que pediu para vir para cá. E aí naquele dia eu descansei meu coração, cara, falei assim, amém, não é de Deus não, na hora certa vai ser. Final do ano, estava dando aula no seminário, saí do seminário, sexta-feira à noite cansado, tinha uma vigília, uma semana antes do nosso concílio da nossa igreja, e aí tinha uns meninos lá que queriam ser consagrados, falou, e aí Ricardo, vai na vigília? Eu falei, não vou não, cara, estou muito cansado. Vou para casa descansar e tal. Eu tinha um Santana que era a prova, e eu sabia que eu ia sair de casa, não sabia se eu ia voltar com a... Não vou não. E aí eu falei assim, não, vou para casa. E aí eles falaram assim, cara, mas é a vigília da consagração, irmão. Tem que ir lá, apertar a mão do bispo, e pá, não sei o quê, fazer uma médiazinha para ele ver que você está lá, que senão tu não vai ser consagrado. Eu falei assim, não, pode de vocês, eu não vou não. E aí eles falaram uma frase que eu odeio, irmão, sabe aquele negócio que tem na minha alma, que fica impregnado lá, eu odeio essa frase, que é assim, quem não é visto não é lembrado. Quando eles falaram isso, irmão, porque quem não é visto não é lembrado na publicidade, no marketing, quando você vai vender uma casa, quando você vai vender um carro, mas no reino de Deus, irmão, não tem dessa. Davi não era visto, um monte de gente não vai ser visto, Gideão não era visto, um monte de gente não era visto, Maria não era vista, Jesus escolheu só aqueles que não eram vistos na verdade. Quando falaram aquilo aí que eu fiquei com, eu não vou mesmo, se eu pudesse tinha uma esperança de eu ir, que agora é que eu não vou, vai lá vocês. Moral da história, no sábado seguinte, eu fui chamado para ser consagrado pastor, fui enviado para Piabetá,
E os abençoados que foram lá puxar o saco do bispo não foram consagrados. E eu disse para vocês, quem não é visto não é lembrado. Porque, na verdade, no reino de Deus as coisas são diferentes. E aí, irmãos, o chamado pastoral, Deus foi me levando para lá. E eu confesso para os irmãos, não é o que eu queria, mas é tudo que Deus tinha para mim, é maravilhoso. João falou que no primeiro culto a gente largou as férias para pregar. Cara, pelo contrário, se eu pudesse, marcava a agenda todo dia das minhas férias para pregar. Eu aprendi que passar férias em casa é terrível, mas quando eu venho pregar, irmão, saio daqui numa alegria, numa satisfação. E quarta-feira eu estou voltando para Cabo Frio, né? Já estou doido para ver minha igreja, estou doido para ver meus irmãos, estou doido já para poder conversar com o pessoal. Mas a alegria de pastor é pregar. Então, a minha alegria é essa. Talvez Deus tenha um chamado para você. Talvez a voz de Deus para você seja desafiadora. Talvez você diga, Senhor, não é isso que eu quero. Mas quando Deus direciona, você vai entender no final que o caminho de Deus é perfeito. Há caminhos que aos homens parecem bons, mas eles são terríveis. Mas o caminho de Deus é perfeito. O plano de Deus é poderoso. Deixe a sua vida ser guiada por Ele. O eu sou é o seu pastor. E o seu pastor te guia, te direciona e te dá alimento. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Fica de pé em nome de Jesus, então, que eu quero orar encerrando nessa hora. Aleluia. Deus, eu quero te louvar nessa noite, porque Tu és o bom pastor, que dá a vida por nós. Somos Tuas ovelhas, ovelhas do Teu aprisco, Senhor. E nós essa noite queremos dizer que as vozes que não são as Suas sejam caladas, Senhor. Queremos ouvir só a voz do nosso pastor. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor conhece a nossa vida e a nossa história. E que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor venha nos guiar, nos direcionar, nos dar alimento. Obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor amado e querido. O Senhor entregou naquela cruz a sua vida por nós. O teu sacrifício, ele é perfeito. E hoje nós tomamos posse dessa bênção. Sermos guiados por um pastor que não fugiu quando o lobo veio, mas que entregou a sua vida por amor a nós. Obrigado, Jesus, por ser o eu sou todo-poderoso, mas por ser também o nosso pastor querido e amado. A Ti toda a honra e toda a glória. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.